Salmo de número 137. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, e se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que há de ser destruída, feliz aquele que te der pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Peça ao Senhor para falar o seu coração nesse instante. Peça ao Espírito Santo para ministrar sobre a sua vida, trazendo esse entendimento, essa compreensão da palavra do Senhor sobre o seu coração nessa noite. Pai Santo, já cantamos ao Senhor nesse culto, já lemos, ó Pai, a Tua palavra, pedimos que o Senhor fale conosco, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito ministre sobre os nossos corações de uma forma especial, ao ponto de nós entendermos e compreendermos mais uma verdade do Senhor. Que os nossos corações, os nossos ouvidos, possam estar receptíveis a ouvir o Senhor ministrar de uma forma especial em nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Eu não sei quantos aqui nessa noite ainda usam o tal do Facebook. É uma ferramenta que já está meio assim que quase ninguém usa mais. Mas tem uma ferramenta lá dentro do Facebook que traz de vez em quando aquelas lembranças de postagens suas de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, e você ao ver aquelas lembranças, de repente aquela postagem de amigo seu, de familiares, de uma viagem tão prazerosa que você teve, e aí o Facebook te lembra e você traz alegria ao seu coração por você lembrar dessas lembranças maravilhosas que trouxeram alegria ao seu coração. De repente você é aquele mais saudosista, que tem aquele álbum de fotografia na sua casa, meio que empoeirado, e você de vez em quando olha para aquele álbum e ainda começa a contemplar fotos que trazem boas memórias para a sua mente, para o seu coração. Ou se você é um pouquinho assim, depois dos 40, talvez você vá lembrar daquela fotinha sua na escola, sentado na mesa, com aquela bandeira do Brasil atrás, com aquele globo ali na mesa, e você todo bonitinho, com uniforme, e você olha para aquela foto e fica todo alegre, porque são boas lembranças, boas memórias. Só que, infelizmente, as nossas mentes não trazem simplesmente boas memórias. No dia a dia, na nossa corrida diária, às vezes o que salta às nossas mentes são as lembranças ruins, que trazem angústia aos nossos corações, lembranças que trazem dores, lembranças que nos remetem ao passado. E diante desse encontro com o passado, às vezes nós nos vimos presos, porque nós não conseguimos lidar com aquilo que aconteceu. Lembrar de coisas boas, como as lembranças do Facebook, é muito bom. Mas nós não gostamos de lembrar de tudo de ruim que aconteceu em nossas vidas, de todas as dores, de todos os processos dolorosos pelos quais nós passamos. E é justamente isso que o texto que nós lemos vem nos dizer essa noite. Esse encontro com o passado, essa lembrança que o salmista estava tendo, quanto à experiência que eles tiveram no cativeiro babilônico. E é importante vocês lembrarem o contexto desse salmo. Os irmãos conhecem bem que
o reino do sul foi levado cativo para a Babilônia. E eles ficaram durante 70 anos naquele cativeiro. Eles haviam perdido as suas casas, seus bens, seus familiares, destruído o templo. E depois de 70 anos haviam regressado para Jerusalém. Mas mesmo naquele presente momento, eles ainda olhavam para o passado. E trazia dores no seu coração, porque eles não conseguiram lidar com as lembranças do passado. Todas as vezes que eles estavam tendo encontro com o seu passado, trazia dor sobre o seu coração. E justamente sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite, sobre esse encontro com o passado e quais devem ser os nossos desafios diante desses encontros, diante daquilo que nós temos experimentado diante do nosso passado. O primeiro desafio que o texto nos ensina é que eu e você precisamos aprender a conviver com as perdas. É isso que está descrito nos versos 1 a 4. O salmista expressa o seu sentimento de profunda tristeza por aquilo que ele havia perdido. Se você prestar bem atenção, no versículo 1, ele diz: às margens dos rios da Babilônia. Eles perderam as suas terras, perderam a sua casa, seus entes queridos. E mesmo naquele presente momento, o que vinha sobre a sua memória é aquilo que eles haviam perdido. E não é fácil nós perdermos algo que nós gostamos tanto. Não é fácil lidarmos com as perdas. E aí o texto continua dizendo que eles haviam perdido o seu ânimo, que ele fala aí no versículo 1, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Eles perderam a capacidade de se animarem, de se alegrarem em meio às dores. Perceba o seguinte, eles estavam vivendo o presente momento. Mas o que vinha ao seu coração, à sua memória, eram as dores do passado, aquilo que eles haviam experimentado na Babilônia. E eles estavam falando aqui que eles haviam perdido o seu ânimo, perdido as suas casas, tudo aquilo que eles estavam perdendo e expressando através desse texto. Eles perderam a alegria, porque o texto fala que nós nos assentávamos e chorávamos. Não é fácil lidarmos com a perda, por isso que é um desafio. Nós olharmos para o passado, ter esse encontro com o passado e aprender a lidar com a perda. Eu não sei o que você perdeu ao longo da sua história. Eu não sei o que você perdeu ano passado. Eu não sei o que você tem perdido ao longo da sua jornada de fé. Mas é possível nós olharmos para um Deus, Criador dos céus e da terra. Um Deus que está no controle soberano sobre todas as coisas. E que independente das nossas lutas, que independente das nossas dores, é possível lidarmos com as perdas. De repente você perdeu algum bem. De repente você perdeu a sua saúde, o seu vigor físico. De repente você perdeu a sua energia de exercer seu trabalho na igreja, a sua vontade de exercer sua profissão no trabalho. O que o texto está nos dizendo é que nós somos desafiados a lidar com as perdas, a conviver com essas situações diárias. E diante dessas lembranças do passado, eu sei que nós gostamos de lembrar de coisas boas. Mas, infelizmente, o que vem sempre à mente é aquilo de ruim que acontece. Nós devemos lembrarmos de esquecermos essas coisas. O porém é que a nossa mente, ela nos trai ao ponto de você só lembrar daquilo que não é bom. Você vive tantas coisas boas que Deus te dá. E se você parar para contar as bênçãos do Senhor, você vai perceber o quanto Deus tem feito sobre a sua vida. Mas o que vem na sua cabeça é o quê? Ah, mas há 10 anos atrás eu passei por isso. Há 30 anos atrás eu passei por aquilo outro. Ano passado eu enfrentei isso. Eu passei por aquela outra situação. E são essas coisas que corroem os nossos corações. Por isso que essa ideia que ter boa memória é algo bom, eu tenho lá minhas dúvidas quanto a isso. Porque às vezes pode ser uma tortura, ao ponto de tirar a sua alegria, de minar a sua fé e trazer tristeza ao seu coração. Mas o fato é que nós precisamos lidar com as perdas, precisamos ressignificar as nossas vidas, entendendo que Deus está no controle soberano sobre todas as coisas. Em Filipenses 3, versículo 13, diz o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo,
Paulo está nos ensinando justamente isso. Eu preciso me esquecer daquilo que ficou no passado. Eu preciso soltar as minhas algemas do passado, me libertar daquilo que aconteceu no passado, das minhas perdas, das minhas tristezas, para que eu possa avançar diante do Senhor, para que eu possa prosseguir diante do alvo que é Cristo. O problema é que nós gostamos de ficar presos ao passado. Nós gostamos de ficar remoendo tudo aquilo que aconteceu. E temos dificuldade de viver o presente. Temos dificuldade de continuar construindo a nossa história. Quantas pessoas não vivem um bom casamento hoje, porque estão presos aos traumas familiares do passado? Quantas pessoas não conseguem desempenhar um bom trabalho na sua profissão, porque estão presos aos traumas do passado sobre o seu trabalho? Por que muitas pessoas não conseguem exercer o seu ministério na igreja? Porque estão presos aos traumas do passado, aquilo que aconteceu. Por que muitas igrejas não conseguem progredir e prosseguir diante do Senhor? Porque estão presos aos traumas do passado. Nós precisamos aprender a lidar com as perdas. Precisamos aprender a entender que Deus está no controle soberano sobre todas as coisas. O problema é que nós não fomos criados a perder. O segundo lugar para nós é uma vergonha. O terceiro lugar é um absurdo. O seu time de futebol pode ganhar todos os campeonatos. É perder 3 jogos, já manda o técnico embora. Pipoqueiro. Nós não estamos acostumados a perder. Achamos que isso faz mal aos nossos corações, mas pelo contrário. Nós temos que entender que essas derrotas, esses problemas pelos quais nós passamos, é importante para o nosso crescimento espiritual, para moldar os nossos corações, para lembrarmos que a nossa vida, que o novo céu e a nova terra não é aqui neste mundo, e que a nossa verdadeira alegria estará quando estaremos no novo céu, numa nova terra, diante do Senhor. Mas você está acostumado demais a lidar ou querer achar que tudo vai ser resolvido conforme a sua vida. Precisamos lembrar de esquecer daquilo que aconteceu, inclusive das humilhações. Olha só o que diz o versículo 2 a 4, que o salmista expressa as suas perdas e a sua humilhação. Ele fala assim: nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos perdiam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? O salmista estava expressando aqui que os seus opressores, entre uma chibatada e outra, queria que eles cantassem ao Senhor. Que entre uma chibatada e uma opressão e outra, que eles tivessem sorriso no rosto. E isso é desafiador em nossas vidas. Porque você cantar o Senhor, quando tudo está bem, é fácil. Você canta até no chuveiro. Você canta arrumando casa. Você se alegra, está com um sorriso no rosto. Mas se alegrar diante do Senhor, quando tudo está mal na sua vida, é um grande desafio. E é isso que o texto está nos dizendo. E aqui eles falam: olha, nos salgueiros que lá havia, no tipo de árvore que lá havia, pendurávamos nossas harpas. Nós não íamos cantar canções lá. Qual a necessidade de cantarmos diante de tanta opressão que estava acontecendo sobre as nossas vidas? Em outras palavras, eu não canto em Israel, eu não canto na Babilônia, eu não tenho condições emocionais para cantar ao Senhor diante dessas lutas, dessas opressões. Nós precisamos aprender a cantar no dia bom e no dia mau. Sabe por quê? Porque Deus que controla todas as coisas. Nós temos que entender que Deus, primeiro, que você não é fruto do acaso. Deus te trouxe à existência porque Deus tem um propósito na sua vida. Que o Deus transcendente, esse Deus criador de todas as coisas, é o mesmo Deus imanente que está ao seu lado, conduzindo a sua história. Você não está sozinho. Logo, se as coisas estão bem ou não, eu canto, eu adoro o Senhor, eu sou grato a Deus, porque a minha alegria é ultra circunstancial, eu não dependo dessas coisas. Eu não dependo disso para me alegrar no Senhor. E é por isso que é interessante aqueles testemunhos que talvez os irmãos conhecem bem, de cristãos que estão nos hospitais, e os médicos e enfermeiros ficam assim perplexos em ver, mesmo naquele diagnóstico desfavorável,
de repente, de um estágio terminal, e aquele cristão no leito do hospital cantando ao Senhor, glorificando o nome de Deus, porque ele entende que ele não depende daquela situação para permanecer alegre diante do Senhor. Me fez lembrar uma história do contexto, não sei quantos aqui conhece o ex-cantor da Oficina G3, Mauro Henrique, que passou por uma situação com a sua esposa, que ela morreu por causa de câncer, e ele contando o testemunho, dizendo que eles estavam no hospital e mesmo ela toda debilitada, ele levava o violão e cantava, ao ponto dos médicos não entender porque eles cantavam, porque eles se alegravam. E ele mesmo fala que a alegria da esposa dele era contagiante, porque ela sabia que Deus estava no controle de todas as coisas, independente daquilo que ela estava passando. E diante dessa situação, ele compôs um cântico muito bonito, que diz assim: estou quase a desfalecer, dores vêm e me fazem enfraquecer, mas posso te encontrar em meu espírito, está imerso em sua paz, continua assim a caminhar, posso descansar em ti, você me ensinou, meu mestre, que se o fardo estiver pesado, posso colocar em ti, e levarei, estarei, e leve estarei, e mesmo que o futuro esteja incerto ao meu entender, o que mais eu possa querer, se tu és meu guia, não há o que temer, posso descansar em ti, você me ensinou, meu mestre, que se o fardo estiver pesado, posso colocar sobre ti, e leve estarei. Meus irmãos, só quem entende o plano salvador de Deus, só quem entende a soberania do Senhor, que Deus está no controle de todas as coisas, é capaz de se alegrar em situações assim. Eu passei por uma experiência, ou algumas experiências, que é uma das coisas desafiadoras no ministério, é você visitar enfermos. E certa feita, lá na igreja que eu pastoreava no litoral de Itaipava, eu pude visitar algumas vezes uma senhora que estava enferma, estava muito debilitada já. E a gente, como pastor, nós vamos levar uma palavra de fé, trazer esperança a essa mulher e tal. E você chegava lá e quem era confortado e consolado e cheio de fé é você que saía de lá. Porque a situação que ela estava, ela cantava com tanta alegria, e tinha tanta convicção da salvação, tinha tanta convicção que Deus havia escolhido ela, que independente daquela situação, ela cantava, adorava e serviu o Senhor, que quem saía com fé era eu. Quem saía cheio de motivação era eu. Pela experiência de contemplar pessoas que entenderam que independente das circunstâncias, você pode se alegrar no Senhor. Você precisa entender que os desertos da nossa vida é uma oportunidade de você render graças ao Senhor, de você crescer diante de Deus, porque você sabe que Deus está no controle de tudo. Foi Deus que permitiu o cativeiro babilônico, foi Deus que pôs termo ao tempo que eles estariam lá durante 70 anos. Você saber que Deus está no controle independente da situação da sua vida, é você saber que Deus está te ensinando através dessas situações. É você entender que que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. É que Deus tratando o seu coração e a sua dependência de Deus. E você ser grato a Deus independente das circunstâncias. E aí, novamente, eu leio Paulo, que traz essa palavra extraordinária sobre esse contentamento. Um texto que os irmãos conhecem. Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Ele diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste o meu favor, o vosso cuidado, o qual já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sem estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está mostrando esse contentamento, independente daquilo que aconteça. Por isso nós podemos ter um encontro com o passado e aprender com as perdas diante do Senhor, diante daquilo que Deus nos propõe a passarmos por isso. Porque se vocês lembrarem bem, Daniel também estava nesse contexto da Babilônia, e ele cantava ao Senhor, ele orava ao Senhor, ele buscava a face de Deus, porque ele entendia os propósitos e os planos do Senhor. Nós precisamos enxergar o nosso passado com sabedoria. Precisamos aprender
a lidar com as perdas. Mas uma segunda coisa o texto nos ensina, diante desse encontro com o passado: aprenda a valorizar antes de perder. Está aí os versículos 5 e 6 que ele diz: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, minha maior alegria. Infelizmente, nós precisamos perder algumas coisas em nossas vidas, para então valorizar aquilo que Deus tem nos dado. Aqui o salmista expressa que se ele esquecer de Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, que se minha língua pegue ao paladar, se ele deixar de adorar a esse Deus. Mas o fato é que quando eles estavam em Jerusalém, eles não estavam fazendo isso. Eles precisaram perder a sua terra, perder a sua cidade, perder entes queridos, para então valorizar aquilo que ele perdeu. Por isso que ele faz essa autoexortação dos versos 5, verso 6. E às vezes nós somos assim, nós precisamos perder, para então valorizar aquilo que Deus tem nos dado. Precisamos entender que trazer essa consciência das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, e de que Deus faz por nós, o desafio de valorizar antes de perder, porque nós precisamos perder o emprego para depois valorizar o emprego que nós tínhamos, porque nós precisamos perder os amigos, para depois valorizar a amizade que Deus nos deu, porque quando você está no trabalho, você só sabe reclamar que o meu patrão é chato. Porque eu trabalho num ambiente que não sou valorizado. Que eu não recebo o que eu deveria receber. Aí você perde o seu emprego. E aí então você fala assim, eu estou sentindo falta do meu emprego. Você perde aquela amizade, então você sente falta daquela amizade. Por que nós precisamos perder as coisas para valorizar aquilo que Deus tem nos dado? Por que precisamos perder o casamento para valorizar aquilo que Deus tem nos dado? Porque nós precisamos, então, passar por todo o processo na igreja, para então valorizar a igreja que Deus nos deu. Porque precisamos perder o ministério, para então valorizar o ministério que Deus tem nos dado. O salmista precisou perder a liberdade que tinha, para depois valorizá-la. O salmista precisou perder a família, para depois valorizar essa família. É muito engraçado, para não dizer cômico, no dia 2 de novembro, o tal do finados. As pessoas levam flores, e flores lindíssimas. Mas por que quando estava em vida não valorizava? Por que quando estava em vida o marido não valorizava a sua esposa? Por que não valorizava os seus filhos, e os filhos em relação aos pais? Por que precisa perder? Para então valorizar a dádiva de Deus sobre a sua vida. É isso que o salmista está lamentando aqui. Precisou perder todas essas coisas, precisou perder o templo para valorizá-lo, precisou perder sua casa para valorizá-la, precisou perder a alegria das convivências para depois valorizar tudo aquilo que ele havia perdido. Nós estamos e nós precisamos valorizar aquilo que Deus nos deu, porque eles, quando estavam em Jerusalém, eles não valorizavam, só valorizaram quando perdeu, quando já estavam distante dessa verdade, quando eles estavam naquela situação pelos quais eles passaram ali. É interessante que meio que institucionalizaram essa perda aqui, porque eles estavam com a saudade de Jerusalém, do templo, das coisas, mas não de Deus. Às vezes nós esquecemos de Deus, na nossa caminhada de fé e diante do Senhor. Nós precisamos aprender a lidar com as perdas. Nós precisamos aprender a valorizar antes de perder. O que você tem perdido? Será que agora você tem valorizado? Por que as pessoas precisam terminar o casamento para depois aprender a se cuidar, a se valorizar? Por que não valorizou antes? Por que muitos filhos saem de casa? Porque os pais não sabem valorizar os filhos, só sabem reclamar deles. Por que muitas pessoas saem da igreja? Porque não valoriza a igreja, e depois que vai entender a importância da convivência e da comunhão. Mas uma terceira coisa o texto nos ensina, diante desse desafio. A primeira é lidar com as perdas, a segunda é valorizar antes de perder, e a terceira, aprenda a não se perder na vingança, versículo 7 a 9, que ele diz: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai, arrasai-a,
até os fundamentos. Filha da Babilônia que há de ser destruída. Feliz aquele que te der paga do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Não dá nem para dizer amém esse último verso. Perceba que o salmista estava tão perdido em meio às dores do passado, diante desse encontro com o passado, que ele encheu o seu coração de ódio, encheu o seu coração de rancor, encheu o seu coração de vingança, ao ponto de declarar essas coisas pelos quais nós lemos aqui, cheios de pensamentos destrutivos. E às vezes nós somos movidos a isso. O salmista chegou ao absurdo de desejar a morte e a destruição de filhos, de uma geração que não teria nada a ver com aquilo que os pais fizeram, porque eles estavam presos ao passado, com o coração movido àquilo que havia acontecido, e queria vingar com as próprias mãos, e queria que as coisas acontecessem de acordo com a sua vontade. Nós temos que entender, meus irmãos, que a vingança corrói os nossos corações. Fala sério que quando a pessoa te fecha aqui em Belo Horizonte, você não fica assim com muita raiva no coração. Você não fala assim, ô meu irmão, Deus te abençoe, volte sempre. Você não fala isso. Você quer dar aquela fechadinha de novo na pessoa. Fala sério que quando o seu marido fala assim meio atravessado com você, a esposa não quer também pagar da mesma moeda falando do mesmo jeito. E vice-versa. Quando o pai é ignorante com o filho, às vezes o filho fala a mesma coisa com os pais e com os irmãos. Nós somos assim. Dentro da igreja nós somos assim. Quando alguém fala algo que você não gosta, e acontece isso, não se ilude que não é só aqui, em qualquer igreja que você vier a frequentar, vai acontecer isso. Você quer vingar, porque o seu coração é movido por isso. Porque você não crê que Deus está no controle soberano de todas as coisas, que Deus cuida da sua vida, que Deus rege a sua história, mas você quer se vingar, movido por essa vingança, e mesmo ele estando no presente momento, eles estavam presos ao seu passado, e com o coração de ódio, cheio de vingança, e às vezes nós somos movidos por isso. Eu não sei quantos aqui assistiram aquele filme Milagre da Cela 7, você não pode passar dessa vida para outro sem assistir esse filme, indicação pastoral, e prepara o lencinho que você vai chorar, eu tenho certeza. Vai ser difícil não dar spoiler, né? Mas a história vai crescendo, o personagem ali Memo, um pastor de ovelhas, um pai especial, que tinha uma filha, ele foi acusado injustamente de um assassinato, e o comandante mandou prender ele. E desenrola todo o filme, não vou contar muito aqui para não dar spoiler, mas o comandante chega a um ponto depois, que ele descobre que não foi aquele pai especial que matou a sua filha, que foi um incidente. Mas movido pela vingança do seu coração, ele manda executar aquilo que ele precisava fazer ali. E aí eu não vou contar muito, senão eu vou dar spoiler aqui. Mas movido pela vingança. Mesmo ele sabendo que não foi aquele pai que havia feito isso. E às vezes os nossos corações, nós colocamos Deus de lado, Senhor, o Senhor fica de lado, que agora eu vou resolver tudo que está acontecendo aqui. E esquecemos que somos cristãos, esquecemos que temos que aprender a perdoar, que liberar o perdão. Nós temos que entender que, mesmo diante de tudo aquilo que você tem passado, eu não conheço a história de vocês, mas diante de tudo aquilo que você passou, diante do seu passado, diante das coisas que aconteceram ao longo da sua história, você não pode ficar preso ao passado, com esse sentimento de culpa, algemados. E aí que é algo interessante, porque você está no presente, preso ao seu passado, e você não consegue viver seu presente, porque o seu pensamento está vivendo ontem ainda, preso. Tudo aquilo que aconteceu, e movido com o coração cheio de rancor, cheio de ódio, você precisa tomar uma decisão de aprender a se perdoar. Você precisa entender que aquilo que Cristo fez na cruz, ressignifica a sua vida, muda a sua história. Que Cristo perdoou todos os seus pecados, que o seu passado foi apagado, que mesmo que você não consiga voltar para o passado, mas você pode lembrá-lo, não com rancor, mas entendendo que isso era importante acontecer na sua vida, para o seu crescimento espiritual, para que você não venha se perder em meio à vingança.
para que você aprenda, inclusive, a perdoar as pessoas. Perdoar não é um sentimento. Ah, pastor, eu não estou sentindo que eu tenho que perdoar, e nem vai sentir. Você precisa decidir a perdoar. Meus irmãos, Cristo morreu na cruz por mim e por você, e você não merecia nem eu. Nós que éramos para estar lá, naquele madeiro, Cristo foi traído, foi humilhado, foi açoitado, cuspiram no seu rosto, para sofrer toda essa humilhação, para perdoar os nossos pecados. E você não é capaz de perdoar o seu próximo. E por isso que nós somos um pouco hipócritas. A gente faz a oração do Pai Nosso, perdoa-nos, assim como temos perdoados. E você não quer perdoar. Você não olha para a cruz de Cristo e lembre de que Ele é esse exemplo para as nossas vidas. Quando Ele veio ao mundo, padecer essa dor diante de tudo aquilo que Ele passou. O versículo 7, olha só como é que estava o coração do salmista. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém. Olha só que eles trouxeram à mente deles tudo aquilo que eles ouviram. Arrasai, arrasai até os fundamentos. Para vocês entenderem bem, os filhos de Edom eram a descendência de Esaú. E Israel é a descendência de Jacó, eram parentes. Ou seja, eles ouviram essas palavras aqui dos seus familiares. E aí que a dor é maior. Porque quando você sofre afrontas daquelas pessoas que você não conhece, ok. Mas quando é alguém que você conhece, algum parente seu, algum amigo seu, a dor é maior. E aqui ele estava falando assim, ó, eu estou lembrando, eles lembraram, arrasai até os fundamentos. E eles, com o coração cheio de ódio e de vingança, capaz de desejar esse mal. O salmista estava olhando para o retrovisor da sua vida e enxergando apenas o passado. Eu não sei como você tem se encontrado com o seu passado. Eu não sei que quando você lembra do seu passado, você lembra com dores, com tristezas, com rancor. O que você precisa entender é que você precisa ter esses desafios sobre a sua vida, para que você possa então entender os planos de Deus sobre a sua vida. Aprenda a valorizar antes de perder. Valorize aquilo que Deus tem te dado. Meus irmãos, Deus tem te dado tantas bênçãos. Às vezes queremos o extraordinário de Deus e nos esquecemos do pão nosso de cada dia. Nos esquecemos da casa que temos, do emprego que temos, da família que temos, do marido que temos, da esposa que temos, dos filhos que temos. Nós desejamos muito aquilo que ainda não temos. E somos incapazes de sermos gratos a Deus por aquilo que Ele já tem feito em nossas vidas. Aprenda a degustar aquilo que Deus tem te dado como dádiva do Senhor. Aprenda a valorizar o que você tem. O seu casamento, a sua família, o seu trabalho. Quando você tiver um encontro com o seu passado, liberte-se disso. Lembre-se de que aquilo que já foi, já foi. Não viva o ontem. Você tem ainda um futuro a ser vivido, um presente a ser vivido. Para isso, você precisa entender aquilo que Cristo fez na cruz. Jesus veio a este mundo para trazer salvação. Essa poderosa salvação, transformando a sua vida, libertando você da escravidão do pecado. Meus irmãos, enquanto você estiver nesse mundo, vocês passarão por problemas. Deus nunca prometeu que você estaria isento dos problemas, mas Ele nos prometeu que diante dos problemas estaria conosco. E a maior provisão de Deus sobre as nossas vidas é Cristo na cruz, trazendo salvação, vida eterna, reconciliação diante do Pai, perdoando os seus pecados. Aprenda a se perdoar. 1 João 1,9 vai dizer que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O problema é que você ora a Deus, mas não se sente perdoado. Você precisa aprender a se perdoar, a não ficar se cobrando por aquilo que você fez. O que te define não é o seu passado, mas aquilo que Cristo fez na cruz por você.
Viva o hoje. Viva aquilo que Deus tem para você hoje. Experimente as coisas do Senhor hoje. Ao teu encontro com o teu passado, lembre-se de esquecer o seu passado. Como eu falei no início, nós temos boas lembranças diante do Facebook, de álbuns, que traz alegria aos nossos corações. Todas as vezes que você olhar para o seu passado, lembre-se de Cristo, e que Ele pode mudar e ressignificar a sua vida e a sua história, independente daquilo que aconteceu. Quero orar por você nessa noite. Eu não sei como é que você entrou aqui. Eu não sei como é que você tem entendido tudo aquilo que aconteceu na sua vida e na sua história. Mas eu queria orar por você. Queria orar para Deus mudar o seu coração, trazer uma alegria ao seu coração, trazer um refrigério para o seu coração, para que você se desprenda desse passado, para que você se solte dessas algemas do passado, para que você entenda a obra de Cristo na cruz, transformando a sua vida, para você viver uma nova história. Eu quero orar por você. Pai Santo, diante